Segura que lá vem ele. Bom dia, turma! Tudo pizza? Mais uma aula de química orgânica com o professor JP. Vamos tentar hoje compreender como identificar um segundo tipo de isomeria geométrica de nome E e Z. Quero deixar claro para vocês que aulas anteriores, cis e trans. Cis, os grupos, né, ou ligantes que estão presos ao carbono insaturados, eles estão do mesmo lado. E quando você fizer a mudança de ligantes do carbono insaturado, eles vão ficar em lados opostos ao plano, passando a ser o trans, daí para trás. Aí nós fizemos as cadeias fechadas, 2 carbonos, com cada carbono 2 ligantes também diferentes, e nas cadeias insaturadas com dupla, 2 ligantes de cada carbono diferente, podendo, né, um ligante se repetir em outro átomo de carbono, óbvio. Agora, passando para esse tipo aqui, nós precisamos buscar esta compreensão. Então, o que é o E e o que é o Z? Em alemão, significa o E, entgegen. O que significa o entgegen, né? Não estou falando em alemão, do jeito que está aqui escrito, eu estou falando, né? Estou pronunciando. Entgegen. E aí, o que acontece? Lados opostos. Lados opostos. Beleza. Lados opostos. Então, não é um trans, mas é um E. E de alemão, né? No alemão, o E significa que os ligantes... Que ligantes? Quais as regras para que esses ligantes estejam em lados opostos? Tudo pizza? E a letra Z, zusammen. Ó, zusammen. Significa do mesmo lado. Mesmo lado. Tá. Não é um cis, mas é um Z. E esse Z, em alemão, significa estar juntos. Próximo. Mesmo lado do plano. Você faz a linha pontilhada, que é o eixo imaginário. Se eles estão do mesmo lado, você vai dizer que é Z. E se você reescrever a estrutura e colocar os ligantes em lados opostos, com os critérios que eu vou te dizer, você vai dizer que é E. Tudo pizza? Então, está aqui a explicação, o porquê do E e o porquê do Z. As iniciais em alemão. E a tradução do que significa. Agora, quando os 4 ligantes, dos carbonos insaturados, forem diferentes. Olha só, gente. Olha a regra. Então, aqui, ó, os 4 ligantes têm que serem diferentes. Para que você identifique se é do tipo E ou do tipo Z. Porque nem sempre você vai ter 2 ligantes diferentes em um carbono, 2 ligantes diferentes no outro carbono. O que é que eu quero dizer? Quando era cis e trans, eu tinha 2 que se repetiam, né, nos carbonos das insaturações. Agora que nos carbonos das insaturações, dos carbonos insaturados, os 4 ligantes têm que serem diferentes. Ai, meu Deus! Se os 4 são diferentes, como que eu sei que eles vão estar do mesmo lado ou de lados opostos? É a pergunta que você quer saber, eu também quero saber, e dizer para vocês, tá?
quando os 4 ligantes forem diferentes? Qual o critério para poder dizer que é do tipo E, lados opostos, ou do tipo Z, do mesmo lado? Aí, para isso, você vai ter que vir comigo, buscar a tabela periódica, você vai correr lá para buscar a tabela periódica e fazer uma consulta. Os ligantes de maiores números, os ligantes de maiores números atômicos, os ligantes de maiores números atômicos, ou, entre parênteses, o peso molecular, como se você fosse, né? Na verdade, você vai determinar a massa molecular, a massa molar, quando os ligantes de maiores números atômicos estiverem do mesmo lado, usa o mesmo lado, você usa a letra Z. Caso contrário, usa-se a letra E. E o que é a letra E? Lados opostos. Ou seja, os ligantes de maiores números atômicos ou de pesos moleculares estarão em lados opostos. Quando isso ocorrer, você utiliza a letra E. E se esses ligantes de maiores números atômicos ou de maior peso molecular estiverem do mesmo lado, você usa a letra Z, que significa do alemão zusammen. Zusammen, né? Que os ligantes de maiores números atômicos, eles estão do mesmo lado. E se você escreve a mesma estrutura, colocando esses ligantes de um dos carbonos da insaturação, fazendo um giro, né, fazendo uma mudança desses ligantes, você vai ter o E, que eles estarão em lados opostos ao plano. Tudo pizza, pessoal? Tudo pizza? Então as regrinhas aqui, ó, corre lá, né, que dá tempo ainda de você buscar a tabela periódica, busca lá e vai analisar comigo os números atômicos. Porque nós precisamos saber que os números maiores dos 4 ligantes, 2 maiores, né? Eles têm que estarem do mesmo lado. Ou de lados opostos. Aí eu tenho isomeria E e Z. Para isso, vamos aos nossos exemplos. Então, fiquem atentos a essas regras aqui, para você vir e dizer se é E ou se é Z. Agora, não confunda o E e o Z com o cis e o trans. A gente vai fazer várias demonstrações. Então, o E, lados opostos. Deixar aqui anotadinho para você ficar lembrando. E o Z, do mesmo lado. Os ligantes, eles estão do mesmo lado. Quem? Aquele que tem maior peso molecular. Eles estarão, sinal da matemática, maior peso molecular. Se eles estiverem do mesmo lado, vai ser Z. E se eles estiverem em lados opostos, vai ter a letra E. Vejamos os nossos exemplos. Calminha nessa hora. E vamos jogar exemplos aqui para diferenciarmos aqui quando que vai ser. Olha aqui. Calminha. E pensar sempre na nomenclatura. Aqui eu tenho o átomo de cloro.
o átomo de hidrogênio, átomo de bromo, e aqui o grupinho da hidroxila. Pronto. Bate o olho aí e vejam. Primeira regrinha para identificar se tem os 4 ligantes diferentes. Todos são diferentes. Isso. Todos são diferentes. Isso é muito importante. Todos são diferentes. Primeira parte já está feita. Ó, esse com esse são diferentes. Esse com esse são diferentes. Vou perguntar. Diz aqui, tem o cis e o trans aqui, pessoal? Tem isomeria cis e trans para você? Tem? Não. É isso. Não tem cis e trans, porque nenhum dos ligantes se repete. Nenhum se repete. Pelo menos se tivesse um hidrogênio do lado de cá. Aqui é hidrogênio, mas está ligado à hidroxila. Aqui é o grupo OH, né? A hidroxila. Se tivesse um outro cloro do lado de cá, aí eu teria o cis e o trans. Ou qualquer grupo desse aqui, ó, desses 4 grupos, se repetissem 2 vezes, um em cada carbono, porque para ter isomeria tem que ser 2, esses 2 aqui tem que serem diferentes. E esses aqui também tem que serem diferentes. É aquela história, você tem radicais 1 sendo diferente do radical 2. Radical 3 sendo diferente do radical 4. É isso aqui que eu estou chamando. Radical 1 e 2, radical 3 e 4. Mostrando que eles têm que ser diferentes. Porque se for hidrogênio em cima ou cloro embaixo, opa, um dos carbonos tem os mesmos ligantes. Você vai dizer que não tem isomeria. Tá? Então, vamos lá. A primeira parte aqui já está feita. Identificou que os 4 são iguais. Agora, corre lá na tabela periódica, pegue ela, chega com ela aqui e vamos analisar números atômicos. Para saber quem que tem o maior peso molecular. Busquei na tabela periódica. Olha o cloro, quanto que vale? 17. Você está aí, pode buscar sua tabela, pega seu livro, ou pega o seu celular, abre uma outra aba aí no computador, ou no próprio celular e digita tabela periódica e vem comigo, analisando o que é o 17. É o número atômico, a identidade do elemento químico na tabela periódica. O hidrogênio você já sabe de cor. 1. Opa, então sempre aqui tem um que é maior do que o outro. Da mesma forma para a esquerda. Bromo. Você correu lá na tabela periódica e viu que o bromo tem um número atômico 35. O O tem número atômico 8. Porque a ligação é aqui, ó. O com carbono. O hidrogênio tem número atômico 1. Se você somar o conjunto aqui, diz que dá 9. Olha lá que beleza. Até aqui, me diga até aqui, se está tudo ok. Todo leviano, né? Todo leviano, tá levezinho, porque assim a gente consegue passar para próximos exemplos com calma. 4 ligantes diferentes, tudo pizza. Segundo momento para a regra. Quem tem maiores números atômicos e eles estiverem do mesmo lado do plano imaginário, você vai usar a letra Z. Se eles estiverem de lados opostos, você vai usar a letra E, que em alemão, né, é o Entgegen. E aí você pega a linha pontilhada comigo, o plano, e faz isso. Vem passando aqui, ó, a linha imaginária. Para você dividir o plano, tá? E aí, do lado de cá, 35 está mandando. Do lado de cá, 17 é o maior. E aí, é a letra E ou a letra Z? Letra Z. Top das galáxias. Letra Z, porque a letra Z do mesmo lado, maior peso molecular. O 17 e o 35, eles estão lá, ó, em cima. Eles estão aqui pro lado de cima desse plano, ó. O 35 e o 17 para lá. E do mesmo jeito, os menores estão aqui, ó, para baixo.
Então, você pode analisar do mesmo lado pelo maior peso, ou então pelo menor peso molecular também. Vale a regra. Então, se os de menores números atômicos, né, ou de menores pesos moleculares estão do mesmo lado, eu uso a letra Z. E se estão em lados opostos, eu uso a letra E. Agora, para fazer o outro, você tem que reescrever a estrutura. Você tem que reescrever a estrutura para enxergar apenas a mudança. Vou deixar o cloro aqui do mesmo jeitinho com o hidrogênio e vou fazer a mudança, passar a mudança, um para lá e o outro para cá. Vai lá. Quem que sobe? OH. Quem é que passa para baixo? O bromo. E com isso, os de maiores massa, os de maiores números atômicos, eles estão em lados opostos agora. Olha aí. Da mesma forma, os de menores números atômicos ou de menores pesos moleculares, aqui a soma deu 9 e aqui o número atômico é 1. Então, você vai analisar que eles estão, ó, opostos. Diferente do de cima, que estão do mesmo lado. Olha lá. Lados opostos. Do mesmo jeito aqui, ó. Lados opostos. OH com a hidroxila. O hidrogênio com a hidroxila. Se você olhar em cima, eles estão aqui embaixo do mesmo lado, ó. E os outros que estavam lá em cima, eles também lados opostos. Esquentou. E aí, o que é que acontece? Você vai usar a letrinha que você vai usar aqui vai ser E. E para o de cima, você vai usar a letra Z. Mostrando exatamente essa sentença ali ao lado. Quando que é do mesmo, quando que é de lados opostos. Tudo pizza? Compreendido aqui como é que nós vamos proceder para os demais? Então, aqui eu não posso dizer cis e trans. Olha a regra que eu vou te adiantar agora. Aonde tiver cis e trans, não esqueçam, aonde tiver o cis e o trans, eu, você, nós podemos escrever a isomeria E e Z. Estou afirmando isso para vocês. Aonde tiver o E, onde tiver o cis e o trans, eu posso escrever a outra nomenclatura, E e Z. Mesmo que os 4 ligantes não são diferentes. Mas que eu tenho o quê? Massas para desempatar. Os maiores estão de um lado ou lados opostos. Mas aonde estiver a isomeria E e Z, eu não posso escrever a cis e a trans. Regra. Aonde tiver a nomenclatura de isomeria E e Z, eu não posso confundir as coisas e falar que aqui é cis e trans. Não, porque aqui todos os ligantes são diferentes. Não cabe o cis e nem cabe o trans. Mas aonde escrevermos cis e trans, dá para escrever o E e o Z. Então, eu passo a ter 4 nomenclaturas para o mesmo composto quando tiver cis e trans. E quando os 4, na sua totalidade, são diferentes, eu só posso escrever 2 nomenclaturas, uma com E e a outra com Z. Vamos fazer os nomes. Aqui eu tenho 2 carbonos. Então, vamos escrever aqui. Por onde numerar? Esquerda ou direita? Quem é o carbono número 1? Da esquerda ou da direita? Carbono 1, 2. Ou 1, 2. Eu vou começar a numerar pela esquerda. Porque nesse grupo da esquerda, você tem uma hidroxila. E aí você precisa assistir e revisar funções mistas. Quem é que tem prioridade sobre outras funções? Aquela que tem maior prioridade termina com o grupo característico deles. Se é ol, se é al, se é óico, ato, amina. Tem que ver aquilo lá, importante. Nomenclatura de funções mistas. Porque nessa parte aqui, vai vir sempre funções diferentes. Porque não pode nenhuma repetir. Então, quem se prevalece? Aleto orgânico é o que tem menor prioridade. É o ponto de partida da fila. Aleto. E aí vai seguindo a ordem até chegar em ácido carboxílico. Tem que rever isso. Então, carbono 1 e carbono
2. Ordem alfabética. Aqui é o bromo, aqui é o cloro. E aqui é o ol, né? Hidroxila. Então, vamos lá. Letra Z. Para esse primeiro composto. Z. 1 bromo. 1 bromo. A ordem alfabética, segunda EUPAC, vou começar com a letra B. Depois, no carbono 2, tem a letra C de cloro. Que está lá o cloro no carbono número 2. Certo? E agora, não tem mais ligantes. 2 carbonos, et. Uma dupla ligação, en. A hidroxila está ligada a um carbono insaturado. Então, a função ela é chamada de enol. Olha aí, turma. Então, você tem etenol. Não é um álcool, porque álcool, a hidroxila, liga carbono que tem ligações simples. E aqui é insaturado. Então, a função enol. Enol. Etenol. E eu vou colocar o número 1, porque é nele que está ligado a hidroxila. Olha ele aqui. Que está ligado à hidroxila. Então, ficou Z, 1 bromo, 2 cloro. Aí você vai acompanhando lá. Etenol, que é essa dupla ligação aqui com os átomos de carbono. 2 é et. Ligação dupla é o en. E por ser hidroxila, eu vou ter o final ol. Por isso que eu tenho a função etenol, ligada ao carbono número 1. Lembrando para vocês que eu tenho álcool, que tem hidroxila, enol, que é o caso do quadro, e o fenol tem que ter o benzeno e a hidroxila ligada diretamente a um dos carbonos. Então, temos 3 funções que carregam o mesmo grupo funcional OH. E aí a nomenclatura é essa. Quer fazer a de baixo? Simplesmente você acrescenta a letra E e segue toda a nomenclatura aqui da frente, ó. Copia e cola. Certo? Então, você faz a nomenclatura para um, você vai ter a mesma nomenclatura do outro, acrescido da letra E, porque são lados opostos. Ou da letra Z, que eles estão do mesmo lado. Ou pelo maior peso molecular, ou pelo menor peso molecular. E aí, turma? Tudo tranquilo? O que é que vocês me dizem aí? Posso passar para outro exemplo? Pode, professor. Então, vamos seguir viagem. Vamos seguir viagem. Vamos deletar aqui. Vamos jogar outros exemplos. Vamos treinar. Essa parte aqui, gente, ela é muito interessante. A química orgânica ela é muito interessante. É o tempo que, às vezes, é muito curto. Né, para a gente ficar ali 30 minutinhos, 20, e assim, falar, vou entender mesmo com vontade. Você consegue. Basta você se esforçar de lá. Eu estou de cá para te ajudar. Agora, se achar difícil, aí esse difícil é complicado. Esse difícil, aí a gente não quer o difícil, né? Vamos lá fazer mais um. Vamos aqui. Vamos ler esse caso. Sempre analisar o carbono insaturado. Aí aqui eu tenho dupla O, tenho H. CH2OH. E para cá tenho o átomo de cloro e o átomo de bromo. Vai! Vamos ver se... E aí? Primeira regrinha. Hã? Primeira regra que você vai dizer para nós. Os 4 ligantes são diferentes ou tem algum ligante que se repete? Todos são diferentes um do outro. Todos são diferentes. Bateu o olho, você já vai procurar os ligantes. Os ligantes podem ser um elemento, como estes, ó. Um. Aqui agora você tem esse ligante aqui, ó. Tudo isso é um ligante, ó. E aqui é o outro ligante.
São aqueles que estão ligados ao carbono aqui, que eu vou colocar em vermelho para destaque. Olha lá. 4 ligantes diferentes. Pronto. Segundo passo. Você disse que se os 4 são diferentes, você já afirmou que não tem cis e nem tem trans. Tudo certo. Agora, tem o E e tem o Z. Do jeito que você está vendo aqui, vamos ao encontro. Se é E ou se vai ser Z. E aí? Corre lá, pega a tabela periódica e vem para descobrir os números atômicos ou o peso molecular de cada grupo desses. Já sabemos que o cloro no exercício anterior, 17. O bromo no exercício anterior, 35. Isso, esses números estão onde, gente? Tabela periódica. Agora vamos para a direita. Aqui eu tenho um carbono. Aqui eu tenho um carbono. E se você analisar carbono com carbono, o número atômico do carbono, vou colocar aqui do ladinho, que é 6. O outro carbono aqui também é 6. E aí? Tem como dizer quem é o maior ali, quem é o menor agora, naquele momento? Houve um empate. Temos que ir até o final procurando quem tem na seguida maiores números atômicos para desempatar. O que é que você acha? O de maior número atômico vai ser a parte de cima ou a parte de baixo? Acredito que vai ser a parte de baixo. A parte de baixo. Tá achando a parte de baixo. Outros estão caladinhos, né? Outros estão pensando, eu acho que é de cima, tá concordando com o Stephanie e tal. E aí? Vamos ver na sequência. Olha só o esqueminha para desempatar. Carbono com carbono empatou. Vou tirar esses 2 hidrogênios bem aqui e fazer eles estruturais. Só um minutinho, com licença. Vou fazer um hidrogênio para lá e vou fazer outro para cá, para você ver que eles estão assim no espaço, tá? A gente costuma fazer CH2, beleza, fica juntinho. Mas lembre que aqui eu tenho 2 hidrogênios, um para cima e um para baixo. Tudo pizza, né? Só para poder você ver ter essa visão comigo aí. Agora vamos lá. Tudo pizza, my man? Ó, carbono e carbono. Agora, para frente. Do carbono eu tenho oxigênio e tenho hidrogênio. Nesse carbono, você tem um hidrogênio e tem um oxigênio. Só que aqui é uma dupla ligação. Vem comigo. Toda vez que você chegar numa situação dessa, dos ligantes apresentarem duplas ou tripla, você repete o oxigênio 2 vezes. Porque aqui eu tenho uma dupla. Então, vou repetir o oxigênio 2 vezes. Jota, se fosse uma tripla com nitrogênio, por exemplo, 3 nitrogênio. O número da dupla, a dupla ligação aqui, indica que são 2 oxigênios. Se fosse um carbono, Jota, seria 2C. E aqui eu tenho um hidrogênio na ponta. Ó. Vamos para esse carbono aqui. O que é que eu tenho ligado nesse carbono? Eu tenho um hidrogênio, tenho um oxigênio e tenho outro hidrogênio aqui embaixo. E claro que eu tenho aqui o eixo, né, o plano, o eixo imaginário, para você analisar quem está para cima e para baixo em questão de peso molecular. Querido, eu quero chamar vocês de novo para cá. Carbono aqui, ligado a esse, tem número atômico 6. Ligado nesse carbono para baixo, eu tenho outro carbono, que o número dele também é 6, atômico, na tabela. Empatou. Para desempatar, eu vou ter que dar mais um passo adiante. Quem é que está ligado ao carbono? Oxigênio. Então, eu vou colocar 2 vezes, porque eu tenho uma dupla ligação. E vou colocar também quem está ligado nele, que é o hidrogênio. Olha ele lá. Ponto. Nesse carbono aqui, que tem o mesmo número do de cima, que teve empate, ele tem um hidrogênio, tem um oxigênio e tem outro hidrogênio.
pega a canetinha e simplifica um de cima igual a outro de baixo. E vê o que sobra. Um oxigênio de cima, um oxigênio de baixo. Simplificou porque são iguais, o de cima e o de baixo. Oxigênio lá tem um, aqui embaixo não tem. Um hidrogênio lá em cima, com hidrogênio aqui de baixo. Quem ganhou? O de cima ou o de baixo? Oxigênio e o hidrogênio. O hidrogênio, você sabe qual é o número dele atômico na tabela periódica? Por isso que tem que correr lá, né? Vamos lá, busca a tabela, volta, para poder olhar sempre a tabela periódica, esses números que impedem dos elementos químicos aqui, ó. E lá de cima, quem foi que sobrou? O oxigênio. Qual é o número atômico do oxigênio na tabela? 8. Quem ganhou? A parte de cima. É 8. A parte de baixo, 1. Da esquerda, lá em cima, 17. Embaixo, 35. Os maiores números desses ligantes estão do mesmo lado ou de lados opostos? De lados opostos. Lados opostos. Letra E ou letra Z? Letra E. Professor, uma pergunta. Então, no caso, sempre que tiver dupla, aí eu repito o composto que está na dupla. Aí, se tiver tripla, repete 3 vezes ele. Isso. Vou te fazer um exemplo. Digamos que lá esteja assim, ligado a tripla. E aqui eu tenho o carbono da dupla, só para fazer um pedacinho aqui. Ó, tá? Então, o que é que acontece? Aqui é um carbono, e aí eu vou colocar hidrogênio, tá? Vou colocar hidrogênios aqui para finalizar. O que é que eu quero mostrar? Isso aqui é um ligante, e aqui é outro ligante. Para a gente ter um exemplo diferente daquele caso. Olha aqui. Carbono tem número atômico 6. Esse também tem número atômico 6. Empatou. Agora vamos desempatar. Nesse carbono, eu tenho um nitrogênio. Ponto. Só que eu vou repetir o nitrogênio quantas vezes? 3 vezes, por causa da ligação tripla. Por conta da ligação tripla, eu vou colocar o nitrogênio 3 vezes. E o carbono aqui, eu tenho quantos hidrogênios ligados nele? 3, né? O de baixo aqui também é hidrogênio. Não deu para ver? Deixa eu colocar ele aqui. São 3 átomos de hidrogênio. Apesar que empatou. Aí agora eu venho e coloco 1, 2 e 3. E aí vem agora a consulta na tabela periódica. Não tem como eu contar um nitrogênio com hidrogênio, que são diferentes. Aí só pelo primeiro já dá, ó. Nitrogênio, o número atômico dele é 7. O hidrogênio, o número atômico dele é 1. O lado de cima ganhou. Que 7 é maior que 1. Aí você sabe que o maior número, né, vai ser esse grupo aqui do cianeto, ó. CN, que é o cianeto. Então vai estar para cima. Porque o de baixo é número 1, que é o caso lá que eu estou te mostrando. Lá deu 8, porque você repetiu o O 2 vezes. Aí cortou o O de cima com o O de baixo. O hidrogênio de cima com o hidrogênio de baixo. Aí sobrou o O em cima e o hidrogênio embaixo. Consulta na tabela, 8 é maior que 1. Então, o de cima tem o maior peso molecular. Ficou pizza, né? Ficou tranquilo aí. Então, a letra E você usa. Letra E. E agora, basta escrever nomes. É aquela parte da nomenclatura. Quem tem maior prioridade? Aqui, você pegando sua grafite e escrevendo ao lado. Álcool. Aqui você tem aquela função chamada de aldeído. E esses dois aletos orgânicos, né? São os aletos orgânicos que pertencem à família da tabela 7A, os halogênios. Agora, JP, por onde eu vou começar a numerar? 1, 2, 3, ou esse vai ser 1, 2, 3. Eu tenho que ter uma prioridade. Eu tenho que ter uma prioridade.
E essa prioridade te faz lembrar as funções mistas. Uma aula sobre funções mistas que a gente teve. Então, eu peço que vocês assistam essa aula novamente, né? Ou outra aula lá do canal do YouTube, para poder você escrever nomenclatura de funções mistas. Quem tem a maior prioridade? Quando eu falo a maior prioridade das funções, é aquela que vai ter a cadeia principal. E o final dela vai ser ol para álcool. Se for aldeído, o final da cadeia principal vai ser al, né? Propanal, propenal, né? Se for álcool, vai ser propanol, propenol. É isso que eu quero dizer, que quando você dá prioridade, fala, não, a principal é essa. Então, é ela que vai terminar com o grupo próprio, o sufixo. E as outras passam a ter grupos de radicais. O final, né? Ceto, ona, óxido, oico. Então, você tem que ter essa nomenclatura. Vamos lá. Esse é o carbono número 1. Por quê? Aqui é álcool. Ou esse vai ser o carbono número 1. Você tem que saber. Vou tirar o número 6 para não confundir aqui, né, os números atômicos. Carbono 1, 2, 3, ou 1, 2, 3. Então, nós vamos ter que buscar aquela função lá. Eu vou te mostrar só um pedacinho das que estão aqui. Aqui tem menor prioridade é o haleto. Depois, entre aldeído e álcool, álcool perde e aldeído ganha. Então, você tem essa ordem aqui, do que está no quadro. Professor, isso leva em consideração o tamanho da molécula da função? O tamanho? Não. Porque você vai analisar o tamanho no sentido de massa que você está se colocando. Você vai ter maior massa. Aqui o álcool, se somar, vai ter pequeno. Aqui vai ser oxigênio. Vai ter o mesmo número também. Ó, oxigênio e hidrogênio. Oxigênio e hidrogênio. Então, vai como se pesar igual, né? Então, pelo tamanho. Então, tem uma prioridade mesmo. Quem tem maior prioridade? Existe, né, toda uma análise para essa sequência, outras propriedades. Ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, interações intermoleculares, que é aquelas forças de atração entre as moléculas. Existe uma série de fatores. Então, eles pegam lá, digamos, 30 funções e colocam uma em sequência, dando prioridade para uma delas. As outras você escreve segundo aí o Paco, obedecendo a nomenclatura alfabética. E uma delas se destaca. Que no caso aqui está sendo o aldeído. Das 3 que temos no quadro, a principal vai ser a aldeído. A função aldeído. E se é aldeído, então o final da cadeia vai terminar com álcool. O álcool vai passar a ter um grupo chamado de hidróxido. Que é aquela hidroxila que você está vendo lá. E o haleto é o nome dos próprios elementos químicos, cloro, bromo, por ordem alfabética. Né? O bromo e o cloro, ordem alfabética. E aí agora vamos para a nomenclatura. Aqui vai ser o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, e aí você tem o caminho para cá. Se você for para lá, quebra essa, né? Então você tem que considerar também a dupla ligação. E aqui você tem esse grupo ali que tem o álcool, a hidroxila. 1, 2, 3. Sobrou esse grupo, que é o metóx, que é o metanol. Ficou um pouco na dúvida também por JP, porque essa hidroxila era ligada aqui, um exemplo, né? Mas agora você selecionou a cadeia principal e sobrou o quê? O metanol, que é esse grupinho aqui à parte, metanol. Então, escrevendo nomes, você vai ter a cadeia principal para o aldeído, que ela é a prioridade, né? 2, agora, esse grupo circulado aqui
é o que está pegando para escrever os nomes. Porque o CH2 com OH, ele não passa a ser apenas um grupo, é um pedaço da cadeia. Então, aqui eu tenho o propenal, considerando essa aqui, eu tenho a propenal. E no segundo carbono, qual é o nome desse grupo que está ligado no segundo carbono? Metanol. Aí eu não posso escrever metanol. Então, já para esse nome aqui, já fica difícil escrever. Para essa estrutura, aliás. A gente identifica que tem o E e tem o G. Agora, para escrever a nomenclatura, eu já digo para vocês que o aldeído, por ser a cadeia principal, eu tenho 1, 2, 3. Então, eu vou ter o propenal. Ó, prop, 3. Dupla ligação, N. Aldeído, final, al. Propenal. Agora vem. Quem é que está ligado no segundo carbono? Esse grupo aqui, como que eu dou o nome para ele? Seria só o hidróxido. Mas ele está ligado no carbono e depois ligado no carbono da dupla. Então, aqui, se for escrever separado metanol, não dá certo. Porque metanol é nome de cadeia principal, nome de composto. Então, a hidroxila, infelizmente, está acompanhada do carbono. Para escrever aqui a nomenclatura. A gente identificou o que é. Agora, o que é que pode ter aqui? Um nome usual, né? Citral, limoneno, nomes que são atribuídos ao produto. Não dá para escrever uma nomenclatura bem oficial, tá? Indicando essa sequência que eu mostrei para vocês. Não dá. E aí é onde você identifica o composto, é a letra Z, mas não tem uma nomenclatura para que a gente possa escrever aí no pezinho da letra para vocês obedecendo essa posição aqui, ó. Não tem. A não ser que você queria considerar isso aqui carbono 1, 2 e 3. Aí aquele cara lá sobrava como aldeído. Né? Aí seria oxo, mas a cadeia principal vai terminar com aldeído e não al. Pode olhar na lista de prioridade lá que vocês vão ver. Então, queridos, nessa parte aqui vai vir exercícios já com nomes completos ou apelido, né, um nome usual, para que você identifique se tem a isomeria do tipo E e Z ou se tem isomeria do tipo cis e trans. Né? Fiquei até alegre que eu ia escrevendo os nomes, né? Aleto, alco e aldeído. E aí, para poder escrever o propenal com esse grupo aqui, é que matou, porque no 3-cloro eu tenho, no 3-bromo eu tenho. Né? A letra E, nós já sabemos que é oposto. E esse grupo aqui, ele se tratando de radical? Metanol? Não dá. Não dá. Então, esse OH tinha que estar aqui, ligado a esse carbono vermelho aqui, ó, o OH aqui. Aí eu teria o quê? 2 hidróxidos. Aí sim, mas desse jeito aqui, a gente fica parado. Tranquilo? Você também pode escrever metóx, não? Metóx seria se fosse um éter. Para ser metóx, o O tem que estar entre átomos de carbono, ó. Certo? Olha lá. Aí, para ser metóx, você passa a ter o oxigênio aqui e o carbono lá. É isso que eu estou mostrando. Ó. Esse carbono aqui, o O aqui e o carbono lá. Então, você tem metóx. Essa parte aqui passa a ser metóx. Mas o O está ligado ao H. E ele não está entre átomos de carbono, como nesse caso. Seria a função éter. Mas nesse aqui é o álcool. Então, vamos fazer metanol, né? 2 metanol. Aí fica difícil. Não tem como falar 2 metanol. Porque metanol é nome de álcool com um átomo de carbono. E aí a cadeia principal é o propenal. Então, eu estou escrevendo o nome de duas estruturas oficiais. Propenal e estou dizendo também metanol. Opa, aí tem erro na coisa. Então, a gente identificou o tipo de isomeria, mas para escrever os nomes, aqui não tem como fugir, escrever o nome certinho, a empate. Possa que tem. Vou até pesquisar esse composto aqui depois na internet, né, para ver que nome é que tem de fato. Se é o nome de uma substância não usual, que a gente sabe disso que tem. Né? Tem muito nome de produto, nome de medicamento, de cosméticos, que não segue a IUPAC. É nome apelidado, né?
Por exemplo, formol. A gente sabe que tem o formaldeído ou metanal. Nome oficial, metanal. Mas e o nome de laboratórios, de funerárias, vai estar lá com o nome de formol. O forme indica com as carbono. Não tem como, então é usual. Esse dá um apelido e diz que o produto é aquele. Né? Shampoo. Então você tem lá shampoo, sabonete. Mas o que compõe o sabonete tem a nomenclatura dos produtos que o compõem. Mas é vendido como nome de um produto. E oficialmente não tem a nomenclatura. Tem o que compõe, mas não se vende, né, as fórmulas químicas para o sabonete, o creme dental, o perfume, mas tem princípios orgânicos lá dentro. Então, essa questão aqui, vocês podem tirar até um print aí e me ajudar depois a digitar na internet, que você pode colocar, né, o cloro, olha só, aí você depois tem quem? O bromo, aí liga ao carbono, aí vem uma dupla ligação, carbono, aí lá na frente tem, ó, olha só, C, aí aqui onde é que está a encrenca, né? Você tem uma ligação para lá e outra para cá. COH, que é do aldeído, e do CH2OH. Olha lá. E aqui você tem o cloro e o bromo, que pode estar separadamente também, desse jeito aqui, ó. Cloro e bromo. E no meio eu tenho os insaturados. Então, duas estruturas. Aldeído, álcool, cloro e bromo. Escrevi o nome desse composto e eu fiquei parado no caminho. Se a gente achar na internet, a gente vai consultar, né, os livros, a internet, vamos ver se a gente tem uma fonte segura e reescrevemos na próxima aula o nome desse composto. Tudo pizza? Dá tempo de fazer mais um ou eu posso deixar um para que vocês possam depois descobrir se tem o E ou se tem o Z? Falta 5 minutinhos, né? Acho que dá tempo, professor. Dá tempo, né? Então, vamos aqui para mais um. Rapidinho a gente escreve, você pode printar aí. Eu estou gravando a aula também. E aí você vai descobrir se nesse composto vai ter... Ó, já vou até colocar o nome do composto. Esse aqui eu tirei alguns prints, né? E aí tá, olha o nome desse composto, citral. Né? Tem a ver com cítrico, né? Citral. Aí lá vem a fórmula. Ó. Olha a fórmula que vai aparecer. Tchan. Tchan. Aqui. Tchan. Tchan. Aí tem um carbono, olha só. Dupla, ó. Esse é o composto citral. Pronto. Aí ele vai querer que você agora, nessa substância, se tem isomeria E ou se tem isomeria Z, né? Se tem uma, vai ter a outra, né? E aí, da forma que você obtém, você vai ter que agora distribuir, fazer a estrutura e ver que eu tenho duas duplas. Uma aqui, outra aqui. Você tem uma dupla ligação aqui, te olhando, tem outra aqui, só que aqui a dupla é com oxigênio, tá? Claro que está faltando quem, se você for analisar aqui na ponta, ó, o hidrogênio. Já que lembrou o aldeído. O exercício anterior tinha esse grupo. C, dupla O, H, aldeído. E aqui eu tenho dupla. E aqui eu tenho dupla. Será que os ligantes dessa dupla são iguais ou diferentes? E dessa dupla, se são iguais ou se são diferentes. Aí você tem que substituir cada cantinho desse pelos átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na linha reta. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Aqui para cima, no segundo, tem um. Ó. Aqui eu tenho uma dupla. Aí vai. Chegou aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tem um carbono para cima e tem uma dupla. Certinho. O restante agora é você. Coloca 3. Coloca um hidrogênio. Aqui você tem mais 2 hidrogênios. 2 hidrogênios, deixando cada um com 4. CH3. CH3. CH. Cheguei aqui. Dupla O. E aqui. Hidrogênio. Pronto. Você acabou de escrever estrutura. Tirou de uma forma simplificada e passou a ser estrutural. Agora vamos analisar na primeira dupla. Aqui, gente, nessa primeira dupla ligação, os 4 ligantes são iguais ou diferentes? Tem como colocar aqui um pouco mais para a direita? Tem, vou trazer aqui o foco. Vamos trazer aqui mais para perto um pouquinho. Melhorou? Ficou perto demais, tá pegando basicamente o meio E aí? trem. Mudou muita coisa, não. Não pode E aí, ser, Steph, professor, como é que tá pra tu? porque tem 2 lados que tem o mesmo átomo, o CH3, aí o CH3 de novo. Não pode ser. Isso. Vamos ver se melhorou o foco aí, gostoso. Mal e deita o celular que tu enxerga. Oi? Põe o celular na horizontal, que aí pega o quadro todo. Isso, bota na horizontal. Beleza. Olha aqui. A Stephanie afirmou o seguinte, que nesse primeiro carbono tem 2 ligantes iguais, né, Stephanie? Ó, tem o metil e tem o metil. Então, nesse carbono aqui, ó, eu tenho 2 iguais. Então, não tem isomeria E e Z e nem cis e trans aqui, ó, nesse carbono insaturado. Só resta aquela dupla lá agora. Por aqui não dá. Esses 2 são iguais, ó. Esse é diferente de todo esse outro aqui, ó. Se você for analisar, tudo isso aqui é um outro ligante. Tudo isso é um ligante. Aqui é outro ligante. 2 são diferentes, esses 2 para lá, ligado nele. Só que ligado nesse primeiro carbono aqui, você tem 2 iguais, então não dá certo. Vamos para cá. E aqui? Nesses 2 carbonos, os ligantes são iguais ou diferentes? O que você acha? Seja é diferente. Justamente diferente. Isso. Todos os ligantes são diferentes. Olha aqui, ó. Esse aqui é um ligante. Esse aqui é o outro ligante. 2, diferente. 3, o terceiro ligante. E tudo isso aqui, ó, o outro, o quarto ligante. Vou tirar aqui para não confundir. Já descobrimos que esses aqui são iguais. Olha lá. Então, isso aqui tudo é um ligante. Olha o tamanho desse ligante. É difícil, né? Escrever nome para ele agora. Por isso que chamou o nome do produto, a Citral. É o que eu estava falando na aula passada ainda agora. Citral. Aí a gente começou a dar prioridade e ficou no meio do caminho com a nomenclatura. Aí agora aqui eu tenho. Esses 2 são diferentes e esses 2 são diferentes. Agora vamos procurar quem tem maior massa molar, número atômico maior, peso molecular maior. Vamos lá. Esse aqui é o hidrogênio, 1. Aqui eu tenho, ó, carbono. Qual é o número atômico do carbono? 6. Então eu não preciso nem colocar 2 oxigênios, porque já desempatou. Nós já sabemos que esse aqui é o maior. Aquele grupo lá do aldeído é maior. Esse hidrogênio é o menor. Então já sabemos a diferença dos 2. Vem para cá agora. Ó, nesse carbono você tem quantos hidrogênios ligadinhos nele, ó? 3. 3. Nesse carbono aqui, olha só, você tem 2 hidrogênios e tem
o restante dessa cadeia aqui, ó, para trás, ó. É aquela questão, vamos desempatar. Porque o carbono aqui, o número atômico dele é 6, e esse carbono aqui é 6 também. Você já deve estar pensando, professor, esse lado aqui vai ganhar, vai ser mais pesado, ó. Olha o tanto de carbono que tem nele. Lá só tem 3 hidrogênios. Já ganhou. Esse lado aqui é o mais pesado. Mas você quer fazer o esqueminha? Faça. Nesse carbono eu tenho 3 hidrogênios. Então eu tenho 1, 2 e 3. 3 hidrogênios. Nesse carbono aqui, ó, dá um close. Nesse carbono que está empate com o de lá, ó. Olha lá, tem 6. Então você tem, vou colocar aqui embaixo que vai dar para acompanhar. Nesse carbono você tem quantos hidrogênios? Ó, tem 2. Nesse carbono você tem um hidrogênio embaixo e um hidrogênio em cima. E tem quem para trás aqui, ó? Outro carbono. Olha a ligação aqui com esse carbono aqui para trás, que eu estou fazendo de setinha vermelha, para você ver. Olha o hidrogênio aqui para cima. Olha o outro hidrogênio para baixo. Então, preso a esse carbono, eu tenho 2 hidrogênios e um carbono para a esquerda. Vamos ver. Corta um hidrogênio com um hidrogênio. Outro hidrogênio, outro hidrogênio. Sobrou hidrogênio, que é 1, e sobrou carbono, que é 6. Quem ganhou? O lado da esquerda. Então, esse lado aqui é maior. Esse lado é maior, o outro lado é maior. O outro aqui é menor, o de cima é menor. A pergunta é ou Z, da forma que você enxerga? Para finalizar. É C? É C. Z ou vai ser E? Vamos analisar. Tanto pelo o lado maior do peso molecular, os lados que têm maiores pesos, ou pelo lado menor também de peso molecular. Olha o lado de cima. O lado de cima aqui, desses dois aqui, esse não é o menor? Ó. Do lado desses dois aqui, quem é o menor? Esse. Então, tem um em cima e outro embaixo. Tirou pelos menores. Porque os maiores, um tá aqui na linha, o outro tá lá na linha também. Aí, tipo assim, meu Deus do céu, como é que passa aquela linha e vai cortar? Agora, olha pelos menores. Nós temos um aqui em cima, ó, e o outro lá embaixo. Então, se eles estão em lados opostos ao plano, então você vai usar a letrinha E. Lados opostos. Entgegen. Lados opostos. Se fosse letra Z, cis. Aí você fala assim, professor, não tem um jeito de escrever para ficar bonitinho, para poder a gente ver? Tem, você pode fazer, ó, as orelhinhas, 2 lá para cima e depois os 2 aqui embaixo. Você reescreve a estrutura. Então, nessa molécula do citral, você tem uma isomeria do tipo E e Z. Não é só o E, você tem o Z também. Mas não tem o cis e não tem o trans. Porque os 4 ligantes são diferentes. Tudo pizza? É como se você E a fosse... nomenclatura, professor? Ó, dá para fazer isso aqui, ó, que eu quero dizer, ó, hidrogênio para lá, você pode fazer a sua estrutura no caderno, ó, C, O, H. Fiz lá aquela furquia. Agora eu faço a outra aqui, ó. Você tem o CH3, você está fazendo o CH3, e toda essa estrutura você coloca aqui para cá, o outro radical, ó. Então você acaba enxergando que o plano, ó, vai dividir ela em lados iguais. Aí fica fácil para você identificar. Olha os lados menores, ó. Hidrogênio está do lado de cá. Então, significa que, desse jeito que eu fiz, já é a letra, ó, Z. Porque os de menores números, ó, 6 e 1. Aqui deu 1 e o carbono tem número atômico 6. Então, os menores números, os menores números atômicos dos ligantes, eles estão do mesmo lado, ó. Se é do mesmo lado, você tem Z, que é planos, né, de simetria. E quando você olha para cá, você tem o quê? Trans, ó. Aí você usa, a letra E. Tudo pizza? Ficamos por aqui, então. Assim, foi uma aula bacana, né, diferente.
Essa parte de buscar na tabela periódica, nós vamos ter que ir familiarizando a ela. Tem um roteiro com muitas questões envolvendo essa parte aqui. Vocês podem, na próxima aula, dar até continuidade em fazer o roteiro, pegando a parte de exercício aqui e fazendo, como sempre, no caderno de vocês. Então, fui. Abraços químicos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Valeu pela aula, professor. Até, professor. Tchau. E escreva o nome aqui, fazendo favor, para validar a frequência.